Bem, bom dia a todos, aluno do Direito Penal 3. E hoje, eu vou até estar postando um dia antes, hoje é dia 22 de março, amanhã, dia 23, é a nossa aula. Mas vou estar postando logo hoje para que vocês, aqueles alunos que possam ter alguma dificuldade em ter acesso à aula para se discutir à noite, então eu passo logo um dia antes, tá bom? E vamos dar continuidade ao nosso material didático, tá certo? Encerramos os crimes contra a vida, né? E hoje damos início aos crimes que agredem a integridade física de uma pessoa. Estamos diante do artigo, talvez o artigo mais longo do Código Penal brasileiro, que é o artigo 129. Mas hoje nós vamos nos ater àqueles conceitos, aquelas instituições que vão caracterizar o crime de lesão corporal do artigo 129. Então hoje nós vamos nos ater mesmo só ao caput, tá certo? Do artigo 129. O que é que diz o caput, né? Deixa eu ver aqui no Código Penal. Pronto. Lesão corporal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Aí a partir, tem alguns parágrafos, uns 9 parágrafos. Vamos entrar em outras espécies e classes de lesão corporal. Mas hoje é parte só desse, ó. Ofender a integridade corporal e a saúde de outra. A partir daí vamos estudar objeto material, objeto jurídico, sujeito ativo, sujeito passivo, núcleo tipo, tá bom? Consumação, elemento subjetivo. E aí, vamos, tá bom? Então vamos começar, tá certo? Então, diante desse conceito aqui, né, do Código Penal brasileiro, a gente vai partir agora tentar dar um conceito mais doutrinário sobre lesão corporal e, obviamente, tem que interpretar esses termos do artigo 129. Mas se nós fosse defender ou conceituar, então nada mais seria do que a ofensa humana à integridade física de outra pessoa. Tá bom? Integridade física e ou psíquica de uma outra pessoa. Isso seria o conceito bem simples, tá bom? Então, é um crime material, então ele depende, tá bom? De um dano ao corpo. Seja esse dano interno, seja externo, seja físico, seja psíquico. Tem que haver o dano. Tranquilo? Então, consequentemente, cumprindo as regras do Código de Processo Penal, se eu não me engano, no artigo 158, tem que haver ali um laudo pericial que comprove esse dano. Tranquilo? Tá bom? Só precisa de dor? Não. A dor, ela não caracteriza, tá bom, a lesão corporal. Tranquilo? Não precisa de dor. Tá bom? Geralmente, às vezes, quando você tem a sua integridade física ofendida, tá bom? Geralmente pode ir acompanhado de dor, mas a dor ela não é um requisito essencial para caracterizar o crime de lesão corporal, tá bom? Como também não precisa da presença de sangue, não precisa, tá certo? Às vezes um tapa que você recebe no rosto, tá bom? Não vai sangrar, vai ficar ali talvez um eritema, né? Às vezes uma equimose, mas não necessariamente precisa apresentar, né, sangue também para caracterizar, tá bom? Tranquilo? Mas necessário se faz sim um laudo pericial que comprove, tranquilo, essa ofensa à integridade física ou psíquica. Já sabemos já que fica mais difícil você demonstrar, né, uma ofensa à psique
e demonstrar não a ofensa à psique, mas o nexo de causalidade entre o ato do agente e a ofensa à psique, tá bom? Mas é sim possível hoje, nós temos hoje grandes exames muito, bastante científicos e um alto grau de exatidão que pode sim demonstrar esse nexo de causalidade, tranquilo? Pessoal, o corte de cabelo, por exemplo, a pessoa corta o cabelo da outra força, tá certo? Antigamente acontecia nos trotes das universidades, né? Hoje não é mais permitido hoje. Antigamente tinha. E hoje também tem. É assim. Quando você. O corte de cabelo, ele tanto pode ser uma lesão corporal, tá bom? Como pode ser também considerado uma injúria, um crime contra a honra. Somente o caso concreto, né? O conjunto sequencial do comportamento do agente é que vai demonstrar o dolo que ele pretendia, né? Se ele queria só humilhar ou que ele realmente causar um dano à integridade física da pessoa. Então, vai depender aí da situação em si, mas pode sim ser considerado assim uma lesão corporal, tá bom? Tá certo? E professor, e se não deixar nada, né? É assim, ó, às vezes deixa um vermelhidão, que é chamado de eritema, às vezes pode deixar um extravasamento de sangue, aqueles vasos, né? Extravasados na pele, que a gente chama de equimose. Pode ser também um hematoma, que fica aquele sangue fora dos vasos, que fica aquele roxo, né? aquela cor escura. Aquilo ali são hematomas. Então isso aí é de fácil constatação, tá bom? Mas às vezes é interno, né? Que só se demonstra depois, tranquilo? Então, enfim, o que a gente tem que ter consciência é de que para se demonstrar a lesão corporal, necessário se faz sim um laudo de exame de corpo de delito, tá bom? Tranquilo? Professor, qual é o objeto jurídico protegido, de forma bem ampla? É a integridade física e a saúde, né, da pessoa humana, de forma ampla, de qualquer pessoa. Tranquilo? Já o objeto material é a vítima, a pessoa humana da vítima, aquela que sofreu. Então, o objeto jurídico ele é mais amplo, ele é geral. Então, a integridade física e a saúde de qualquer pessoa. E o objeto material protegido seria em si a vítima. Tranquilo? A vítima em si, tá certo? O núcleo tipo, se você for lá no código, tá lá, ofender. Tá bom? Então, o núcleo tipo é ofender, que é prejudicar a integridade física ou a saúde, tá bom? Esse ato de ofender, ele pode ser comissivo, através de uma ação, como também pode ser omissivo, apesar de que, para se constatar uma lesão corporal por um ato omissivo, necessário se faz demonstrar que o agente tinha o dever de agir e não faz. Tranquilo? Aí sim, configurar-se-ia, tá bom? Ele é um crime de forma livre, demonstra, né, ofender a integridade física, então, crime de forma livre, admite qualquer tipo de execução, tá certo? Sujeito ativo, qualquer pessoa, tá bom? É um crime comum, então qualquer pessoa, tá bom? Agora, se for uma autoridade pública, ou um agente da autoridade pública, aí ele concorrentemente responde também por abuso de autoridade ou abuso de poder, respectivamente, tá certo? A autoridade por abuso de autoridade e o agente da autoridade por abuso de poder, tranquilo? Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, tá certo? Há alguns casos, nós vamos ver lá na frente, alguns casos de lesão corporal grave e gravíssimo, que são espécies de lesões corporais, que aí é necessário se faz que a vítima seja mulher. Por exemplo, nós temos lá na frente, vamos observar que tem lesões corporais que aceleram o parto, tá bom? Ou provocam o aborto. Então, nesse caso aí, nós estaremos diante ali de uma mulher, né, como vítima, tranquilo? Então, a princípio, de forma
bem genérica, tá bom? A regra é que o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, tranquilo? No entanto, nós vamos ver lá na frente que nós temos algumas exceções dessa regra quando nós estudarmos a lesão corporal grave, gravíssima, a lesão corporal qualificada, tá bom? Que em alguns momentos o sujeito passivo só poderá ser mulher, tranquilo? Até aí, legal, né? Elemento subjetivo, né? Do tipo, tá bom? É o que nós chamamos de animus ladendi, ou animus nocendi, que é a vontade, o querer, né, lesionar. É o dolo. Então, necessário se faz, tá bom? O dolo, seja ele dolo direto, seja ele o dolo eventual, mas precisa sim do dolo, tá bom? Professor, existe também a lesão corporal na modalidade culposa? Também está previsto, não vejo, se não me engano, no parágrafo 6º. Não tenho certeza, se eu ver se é o parágrafo 6º. Vamos ver aqui, parágrafo 6º. Pronto, lesão corporal. Se a lesão é culposa, tá bom? Então, pode sim, é previsto sim a modalidade culposa da lesão corporal. Então, elemento subjetivo, dolo, tá bom? Seja ele direto ou indireto, tá certo? Ou dolo direto ou eventual, ou também pode ser na modalidade culposa, tá certo? Dolo, ele quer, o dolo, ele quer. E no dolo eventual, ele não quer, mas já assume o risco. Ele não quer o resultado, mas assume o risco. No dolo direto, eu quero o resultado, eu quero lesionar. No dolo indireto, eu não quero lesionar, mas com o comportamento que eu vou ter, eu assumo o risco de que posso lesionar. Então aí é o dolo indireto, tá bom? Modalidade culposa, seja lá por negligência, por imprudência e tal. Vamos ver até um caso também de uma modalidade pré-dolosa, que a gente chama de lesão corporal seguida de morte, tá certo? Na realidade, você quer lesionar, tranquilo? Você assume o risco de lesionar, tá bom? Mas você foi, digamos que você exacerbou no seu comportamento de lesionar, e com a lesão que você provocou, algum tempo depois a pessoa falece, tá bom? Então, ele assume o risco, ele tem dolo em lesionar, mas tem culpa na morte. Então, a gente chama isso de um crime pré-doloso, lesão corporal seguida de morte. Às vezes também acontece com a lesão corporal que causa ou que provoca o aborto. Geralmente eles são também pré-dolosos. Então, em termos de elemento subjetivo, nós temos o dolo, seja ele direto ou eventual, nós temos a culpa e nós temos alguns momentos em que estudaremos a lesão corporal e ela configurar-se em um crime pré-doloso, aquele em que o sujeito ele deseja o resultado na sua ação, mas devido esta ação acontece algo mais gravoso, pior, tá bom? Seria, deixa eu ver qual parágrafo, só para a gente ler aqui. Vamos lá, tá aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, lesão corporal seguida de morte, parágrafo 3º do artigo 129. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Foi bem claro, tem que ser pré-doloso. Porque se ele assumir o risco, sai do pré-doloso, passa a ser doloso. Tá bom? Tá certo? Tranquilos, elemento subjetivo. Ou só a consumação. Ora, quando é que vai se dar? Quando é que o crime de lesão corporal considerar-se-á consumado? Com efetiva ofensa, né? Com efetiva demonstração, né, do dano. Lembre-se que o crime de lesão corporal, ele é um crime de dano. Então ele precisa comprovar, tá certo? Essa ofensa à integridade física ou à integridade psíquica, tá bom? Da pessoa. Então necessário se faz o laudo. Sem laudo não se configurar-se-á lesão corporal. Tranquilo? Tá certo?
Por tentativa, é possível a forma tentada, é possível a conatos no crime de lesão corporal? A gente diz sim, é possível sim, tá bom? Mas apenas nas modalidades dolosas. Não há tentativa de lesão corporal culposa, já que seria incompatível, o comportamento seria incompatível. Na modalidade culposa, você age por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia. Ou você foi irresponsável, tá bom? Ou você foi desatencioso, tá certo? Então, essa modalidade de negligência, imprudência ou imperícia era incompatível com uma tentativa. Quer dizer, eu vou tentar lesionar culposamente alguém. Não existe. Tá bom? Não tem como isso existir. Então, consequentemente, é possível sim a tentativa, a modalidade dolosa, entendeu? Visto que eu desejo lesionar alguém, que já estou em atos executórios e algo alheio à minha vontade me impede, tranquilo? De realizar o meu desejo. Diferentemente na culposa, onde o agente não tem desejo nenhum de praticar o ato, ele não assume risco algum, tá bom? Ele foi apenas desatencioso ou irresponsável. Tranquilos até aí, tá bom? Então, a tentativa é possível sim, tranquilo? E cuidado, né, para não confundir a lesão corporal com as vias de fato, tá bom? Tranquilo? Dá para vocês não confundirem, tá bom? O que é que diz na lesão corporal? Na via de fato está lá no artigo 21 da LCP, tá certo? A diferença vai estar no dolo, no que você deseja. Na lesão corporal, eu desejo lesionar, eu desejo ofender a integridade física ou psíquica de alguém. Na via de fato, não. Eu quero apenas agredir, tá certo? Eu quero apenas agredir e não lesionar. Bom, um empurrão lesiona. Pode ser que a pessoa, no empurrão, um ato após o empurrão, ele venha a se lesionar. Aí o fato de só empurrar a pessoa, não. Isso é via de fato. Tranquilo? Obviamente que poderá sim ocorrer de não você dar um empurrão na pessoa e ela tropeçar e vier a ter até uma lesão corporal grave ou gravíssima, ou quiçá até a morte. Tranquilo? Mas uma coisa é eu desejar lesionar, ofender a integridade física de alguém. A outra coisa, eu não querer isso, eu não desejo, eu quero só agredir. Essa é a diferença, tá bom? Só o caso concreto, só um estudo de uma situação em específico, é que nós iremos demonstrar, ou tentar demonstrar o dolo, tá bom? E aí veio a possibilidade de observar se seria via de fato ou se seria lesão corporal. Tranquilo? Tá certo? Professor, qual é o tipo de ação penal? Aí é o seguinte, ó. A princípio, se for uma lesão corporal leve ou uma lesão corporal culposa, tá certo? Aí nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação. Tranquilo? Agora, se for uma lesão corporal, tá bom? Dolosa, tá bom? Aí sim, as lesões corporais que venham a causar lesões graves ou lesões corporais gravíssimas, tá bom? Ou a lesão corporal seguida de morte, aí nós vamos para uma ação penal pública incondicionada. Então, para eu saber qual é o tipo de ação penal, tá bom? Que será promovida diante de um crime de lesão corporal, tranquilo? Necessário se faz a gravidade da lesão. Se ela for leve, condicionada, né, a representação. Se ela for grave, gravíssima ou seguida de morte, é ação penal pública incondicionada. E se for lesão corporal culposa, também é de ação penal pública condicionada. Tranquilo? Simples, ó. Leve ou culposa, condicionada. Grave, gravíssima ou seguida de morte,
estaríamos diante de uma ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Professor, e a Lei 9.099, né? A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, tá bom? Ela é cabível na lesão corporal? Aí você vai lá se você for observar a penalidade, né? Que no caso do artigo 129 é detenção, tá bom? No CAPT. Então você diz que é possível sim. Se a lesão corporal for leve, tá bom? Se ela for leve, ou se ela for culposa, ela vai ser considerada o menor poder ofensivo, tá bom? E aí caberia aí uma transação penal, o rito também é sumaríssimo, né? Daquele artigo 77 da lei da lei do JEC, enfim. Agora se a lesão corporal for grave, tá bom? Se a lesão corporal for grave, só grave, quer dizer, menos de 30 dias, né? Então, cabe ainda algum instituto, que é a suspensão condicional do processo, preenchido, obviamente, todos os requisitos do artigo 39. Tranquilo? Agora, se for nos demais casos, né, gravíssimo e seguida de morte, nesses casos aí, estaremos diante de uma incompatibilidade dos termos da Lei 9.099 à prática de lesão corporal. Tranquilo? Resumindo, cai essa questão, professor, é cabível os termos da Lei 9.099 nos crimes de lesão corporal? Aí, sim, desde que a lesão corporal seja leve, tá bom? Ou que ela seja uma lesão corporal culposa, que neste caso aí será considerado de menor poder ofensivo e caberia aí a transação penal e o rito sumaríssimo, no 77, tá bom? Agora, se a lesão corporal for grave, não vem em aulas vindouras, tá bom? For grave, aí neste caso, o rito não é sumaríssimo, não cabe transação penal, mas cabe a suspensão constitucional do processo se preenchidos os quesitos do artigo 89 da lei. Os demais casos, lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte, não cabe. Tranquilo? Ou na lesão corporal também qualificada, também não caberia. Tá certo? Tá bom? Pronto, vimos aqui todos os institutos que venham a corroborar no entendimento do que seja lesão corporal. Temos algumas situações, digamos que específicas, né, que acontecem diariamente e que a jurisprudência, a doutrina já, digamos, lograram êxito em harmonizar as situações. Aí nós temos o quê? Por exemplo, às vezes acontece lesão corporal que com consentimento, tá bom? Da pessoa, com consentimento da vítima. Pode acontecer, tá bom? O ser humano ele é muito imensurável, ele é muito imprevisível, ele é inconsequente em suas ações. Tá aí a previsão. Então nós temos sim. Professor, há uma lesão corporal. A vítima consentiu nessa lesão corporal, tá bom? Aí é o seguinte, a pergunta, professor, mas isso aí pode sim, por exemplo, você autoriza uma tatuagem, por exemplo, ela lesiona, ela deixa às vezes hematoma, ela deixa vermelhidão, né? Ela deixa eritema, então ela deixa. Autorizou, tá certo? Sei lá, aquelas pessoas botam aqueles brinquedos, enlarguece, né? A orelha. Aí é o seguinte, professor, e aí? A crime, se a lesão corporal causada for leve, tá bom? Aí é uma excludente de licitude, tá bom? Super legal, tá certo? Agora presta atenção. Para que isso ocorra, para que a lesão corporal com consentimento da vítima, tá bom? Seja considerado um excludente de licitude, tem que ter alguns requisitos. Primeiro, tem que ser lesão corporal leve. Primeira coisa. Segundo, né? Esse consentimento tem que ser expresso. Não pode ser só de boca, tem que ser expresso, tá bom? A vontade tem que estar espontânea, livre e espontânea, não tem nada sob pressão,
tá certo? Essa lesão, ela tem que estar coadunada com a moral e os bons costumes, pelo menos da época, tranquilo? Pelo menos da época, tá certo? Esse consentimento tem que ser anterior à lesão, quer dizer, tem que ser antes, não pode ser depois não, tem que ser antes da lesão, tá certo? Esse consentimento. E obviamente que a vítima ela tem que ser capaz, né, de discernir, ela tem que ter capacidade de fato e de direito. Tranquilo? Viu aí, ó? 6 requisitos. A lesão corporal tem que ser leve, tá bom? O consentimento tem que ser expresso. O consentimento tem que representar uma livre e espontânea vontade. Tem que estar coadunado com a moral e os bons costumes da lesão corporal, tá bom? Ela tem que ser anterior, quer dizer, antes da lesão corporal acontecer, e ela tem que ter, a vítima, ou a propensa vítima, tem que ter capacidade. Preencher todos esses requisitos, estamos diante de uma excludente de ilicitude. Tá bom? Professor, e pode haver a aplicabilidade do princípio da insignificância na lesão corporal, o princípio da bagatela, já que nós estamos diante de uma ofensa à integridade física ou psíquica de uma pessoa humana, tá certo? Aí você diz, sim, desde que essa ofensa seja mínima, em lesões corporais leves, tá bom? E lesões corporais culposas. Se a lesão for mínima, tá certo? Pode sim ser aplicado, tá bom? O princípio da bagatela, deixando a situação, né, atípica. Porque tem que ofender, tem que ter prejuízo, e às vezes não há nenhum prejuízo, não houve nenhum prejuízo, tá bom? Então pode ser sim aplicado ali. Que aí você pode ser levado de uma lesão, mas responder pelas vias de fato, por exemplo. Tranquilo? Isso não quer dizer que você não vai responder nada, tá bom? Ou então não se comporta em umas vias de fato, você queria realmente lesionar, tá bom? Mas a lesão foi mínima, né? Você queria causar uma lesão mínima, tá certo? Tudo tem que ser demonstrado. Eu queria lesionar a pessoa, mas queria lesionar de uma forma mínima, de uma forma ínfima. Provar isso aí fica tão fácil não. Mas se for provado, o fato é atípico, tá certo? A autolesão, professor, nós já vimos aqui que o Código Penal brasileiro, ele prima pelo princípio da alteridade, tá certo? Então, consequentemente, aquela pessoa que ofende a seus próprios direitos, ele não responderia, tá bom? Ele não responderia. A não ser que você demonstre ali que aquela ofensa, que aquela auto-ofensa ou aquela autolesão, ela traria ali um motivo de fraudar, né? Por exemplo, vou cortar o meu dedo, vou decepar o meu dedo, já que minha atividade é uma atividade que eu necessito, aí eu iria me aposentar, tá bom? E aí vai, né? Acontece às vezes, né? Ninguém sabe. Enfim. Então, a autolesão. Agora, sim, nós temos aí o artigo 122, estão lembrados? Aquele que induz, né? Aquele que incentiva alguém a se autolesionar, aí esse responde. Nós não vimos, né, o artigo 122? Vamos ver aqui o que aqui diz. Nós vimos que o caso do suicídio, né? E da autolesão. Suicídio e autolesão. Deixa eu ver se é 122 mesmo. Tá aqui, ó. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação, tá bom? Ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Entendeu? Então, a autolesão, em tese, tá bom? Ela não é punível, tá bom? Pela aplicabilidade do princípio da alteridade, que é um norte no Código Penal brasileiro, tá bom? Então, não seria, tá certo? Professor, lutas, né? MMA, tá bom? Boxe,
são modalidades esportivas que causam, sim, lesões corporais e às vezes de natureza muito grave, tá bom? Aí nesse caso já está definido, nós estamos aí diante de um exercício regular do direito, tranquilo? Então, é uma modalidade esportiva e isso é considerado uma excludente de ilicitude, exercício regular do direito, tranquilo? Então, não estaríamos diante de lesões corporais. Agora, se ali na luta, né, entre os dois combatentes, entre os dois lutadores, aí um parte para agredir árbitro, aí, ou agredir treinador, ou agredir algum espectador que esteja ali assistindo, aí sim. Mas entre os dois lutadores, não, tá bom? Decidido harmonicamente, não tem mais o que de discutir sobre esse assunto. Então, lesões em atividades, em modalidades esportivas, tá bom? Nesse caso, estaríamos diante de um exercício regular do direito, tranquilo? Doação de órgão, professor. Ora, doação de órgão é o seguinte, nós temos uma lei específica que trata sobre esse assunto, tá bom? E ali tem os requisitos para que possa haver a doação de órgão, tranquilo? E aí, por exemplo, os órgãos eles têm que ser duplos, ou se não for duplo, são aqueles que possam se regenerar. Por exemplo, o fígado se regenera, aí porque nós podemos sim fazer doações de parte do fígado, por exemplo, tá bom? Outros não. Então nós estamos falando aqui de doação de órgão de pessoa viva, não é aquela doação de órgão de pessoa com morte cerebral, tá bom? Então, primeiro, tem que ser viva. A pessoa denominada como doadora tem que ser uma pessoa capaz, tá bom? A doação em si, o empreendimento, né, médico feito para extrair o órgão a ser doado, tá bom? Não pode causar graves prejuízos à saúde do doador, tá bom? Tem que ser gratuito, a doação não pode ser uma doação onerosa, tem que ser gratuita. Olha, tá vendo aí? Tá certo? Realizado em estabelecimento de saúde, não pode ser realizado em qualquer canto, tem que ser um local que seja autorizado, que seja revestido pela legislação, né? Sem infecção, o órgão, né, não pode estar infectado, tranquilo. Precisa de autorização judicial para doação de órgão de pessoa viva, então tem que passar pelo crivo, né? De uma autorização judicial. Eu acho que tem um caso que é uma exceção, em caso de doação de medula óssea, aí não precisa de autorização judicial, em caso de medula óssea, tá bom? De sangue também não precisa, de esperma, de óvulo, porque você sabe que todos esses institutos, eles são órgãos, o sangue é um órgão, né? Do corpo humano. Então, doação de esperma, de óvulo, de sangue e de medula óssea, esses são exceções à lei, tranquilo? Mas, mesmo para doar um sangue, mesmo para doar, a pessoa tem que ser capaz, né? A pessoa que vai doar tem que ser capaz, tá bom? E a forma de como se vai extrair o sangue não pode trazer prejuízo à saúde, tá bom? Também não posso doar sangue de forma onerosa, tem que ser de forma gratuita, tá vendo aí? Posso ter alguns incentivos, por exemplo, não pagar concurso público, se eu doar mais de 3 vezes durante o ano, tenho direito a vários testes de sangue, tem algumas situações em que você tem algumas benesses, né, em caso de doação de sangue, mas nunca vai ser aquela forma pecuniária, tá bom? De forma onerosa pecuniária, tranquilo? Então, não é considerado
lesão corporal, no caso em que é uma doação de sangue, tá bom? Então, o médico que fizer a cirurgia, ele estaria acobertado pelo Estado, pelo exercício regular do direito. Tranquilo? Tá certo? Cirurgia de emergência, sem consentimento. Não há consentimento. Tá bom? A pessoa, não autoriza e tal. Mas tem que fazer a cirurgia, se comprovar que sem aquela cirurgia a pessoa iria falecer. Nesse caso, estamos diante do estado de necessidade. Tranquilo? Então, também não seria considerado, digamos que, não seria considerado crime. É uma excludente de ilicitude. Cuidado com esse sem consentimento. Eu gosto sempre de levantar. Eu dou exemplo da pessoa, eu não quero. Havendo uma expressão muito forte, né, de forma muito expressa, tem que ser revisto isso. É o que eu acho assim. Cirurgia de emergência sem consentimento é aquela ausente de consentimento. Tá bom? Quer dizer, não houve ali também um não consentimento. Se houver um não consentimento, aí tem que ser levantada a situação em si. Eu acredito que se o médico fizer, for uma coisa muito imediata e tal, obviamente que o médico estaria acobertado. Mas às vezes existe cirurgia de emergência que a emergência se perfaz em um dia, em algumas horas, entendeu? É diferente daquela de imediata. Não é urgentíssima, digamos. Então só o caso concreto é que vai dizer, tá bom? Cirurgia sem emergência, tá certo? Mesmo com consentimento da pessoa, mesmo com consentimento, tá certo? O médico vai ter que abrir, vai ter que fazer realmente uma lesão corporal e às vezes de natureza grave. Mas ele está cobertado ali pelo exercício regular do direito. Tranquilo? Exercício regular do direito. Que mais? Sim, a esterilização sexual também foi muito discutida na jurisprudência, tá bom? Se for com autorização do sujeito passivo, né? Exercício regular do direito. Tranquilo? Então, uma cirurgia para esterilizar uma mulher ou esterilizar um homem, tá bom? Uma vasectomia no homem ou uma ligação de trompas na mulher, se for autorizada pelos mesmos, não configura lesão corporal. Apesar de você ter sequelas ad eterno. Em tese seria seria uma lesão corporal de natureza gravíssima, porque é uma lesão eterna até o final de sua vida. Mas com autorização não é considerado especificamente isso daí. Tá bom? Então, eu acho que eu me lembro assim que a gente possa falar muita coisa aqui, estamos com 40 minutos, né, de aula. Então, à noite de amanhã, terça-feira, a gente pode abrir mais discussões. Mas a princípio é isso aí em termos iniciais. Lembre que nós não entramos ainda na lesão corporal grave, na lesão corporal gravíssima, na modalidade qualificada, não entramos ainda também na modalidade culposa, que isso aí nós vamos ver em aulas posteriores. Tranquilo? Então, inicialmente, em termos de lesão corporal, já temos aí um bom material para que nós possamos amanhã discutir. Tranquilo? Discutir. Então, eu estou enviando o vídeo logo hoje, eu vou enviar também o roteiro e algumas indagações, tá bom? Tranquilo? Essa semana eu acho que não vou enviar nenhum livro, não. Na próxima semana eu ver se eu envio mais livros atualizados para vocês. Então, se cuidem, tá certo? Se cuidem. Tchau, tchau.